Olá, meu nome é Juliano, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Bianchi, em Bragança Paulista, e eu quero meditar com você nesse vídeo a respeito da primeira tentação de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o versículo começa com a frase a seguir. Mas a seguir do quê? O que havia acontecido antes de Jesus Cristo ser levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? A palavra de Deus nos diz que antes de Jesus ser levado para o deserto, ele havia sido batizado por João Batista. E depois que foi batizado, veio uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E essa era a voz do Deus Pai. Era uma declaração do Deus Pai a respeito do Deus Filho Jesus Cristo, que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o texto diz que em seguida Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quem é o diabo? O diabo é um anjo que foi expulso do céu porque se rebelou contra Deus. Ele odeia Deus, ele odeia o povo escolhido de Deus. E se você crê única e exclusivamente em Jesus Cristo, se ele é o Senhor da sua vida, se você faz parte do povo de Deus, ele também odeia você. E ele vai armar ciladas para tentar destruir a sua vida. Aliás, nesse texto nós vemos isso. Ele arma uma cilada para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo. E se ele fez isso com Jesus, imagina se ele não vai fazer isso comigo e com você que me ouve. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai armar ciladas contra mim, contra você, que fazemos parte do povo de Deus. E é necessário então estar prontos, estar armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para contra-atacar. É isso que nós vemos nesse texto. O versículo 2 e o versículo 3, olha que interessante. O texto diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E nesses dois versículos nós aprendemos uma lição com relação ao diabo. O diabo, ele nos conhece, ele conhece as nossas necessidades e ele vai nos tentar naquilo que nós estamos fracos, nós estamos vulneráveis, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E o texto diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, depois desse período, é óbvio que ele teve fome. Jesus Cristo estava faminto. Imagine você ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem comer. E o diabo, sabendo disso, sabendo dessa necessidade, ele diz ao Senhor Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você realmente é filho de Deus, e lembre-se o que o próprio Deus Pai havia falado a Jesus Cristo: Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E agora o diabo desafia o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Se realmente és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É como se o diabo dissesse a Cristo:
Assuma o controle dessa situação. Se você realmente é o Filho de Deus, prove isso, transformando essas pedras em pães e sacie a sua fome. E é interessante a resposta de Jesus que está aí no versículo 4. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus Cristo está citando aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo está citando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E nesse texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés está lembrando a Israel aqui quem é que sustentou o povo enquanto eles estavam no deserto. E o que Jesus Cristo está dizendo? Olha, eu sei. Quando ele cita esse texto, ele está demonstrando a sua confiança em Deus. É como se ele dissesse: olha, aquele que sustentou o povo de Deus no deserto, aquele que disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele também não vai me desamparar. Na hora certa, ele vai me alimentar. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo, queridos? O diabo é real. O diabo existe. E ele odeia você. Ele odeia Deus, ele odeia Jesus e ele odeia aqueles que são de Deus. E ele, como mentiroso que é, ele vai tentar armar ciladas contra você. Veja, e a arma dele é mentira, é enganação. João, capítulo 8, versículo 44 diz: ele, referindo-se ao diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse enganador, ele vai armar ciladas para derrubar você. E é necessário que você contra-ataque com a espada do Espírito, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então é necessário que nós meditemos na palavra de Deus, que nós conheçamos a palavra do Senhor para as ciladas, as armadilhas que o diabo armará contra nós. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Meditando nas Escrituras no YouTube. E estando em Bragança Paulista, venha nos visitar. Rua Voluntário Antônio dos Santos, 376, Vila Bianchi, Bragança Paulista, São Paulo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.